Troca, Marinho por Roger Guedes. Vamos conhecer os 12 classificados da Libertadores. Leonardo aceita ouvir proposta do Flamengo. Mais um reforço para o elenco do Mengão. Essas e outras você acompanha aqui no seu canal do Mister Mengão. Olá você, muito bom dia. Salve, salve nação rubro-negra. Está no ar mais uma edição do seu canal de notícias do Flamengo. Pessoal, na sexta-feira será realizado o sorteio das oitavas de final da Libertadores às 13 horas, mas as outras 4 vagas na próxima fase, vão ser decididas nessa quinta-feira. Na quarta foram disputados 6 jogos da sexta rodada, da última rodada da fase de classificação da Libertadores. Com o final dos confrontos, já estão definidos 12 dos 16 times. São eles: Palmeiras, Emelec do Equador, Estudiantes da Argentina, Vélez Sarsfield da Argentina, Atlético Mineiro do Brasil, Tolima da Colômbia, River Plate da Argentina, Fortaleza do Brasil, Colón da Argentina, Cerro Porteño do Paraguai, Flamengo do Brasil e Talleres da Argentina. O River Plate, pessoal, ficou com a segunda melhor campanha ao vencer ontem o Aliança Lima por 8-1. O Flamengo ficou com 9 gols de saldo contra 15 do River e caiu da segunda para a melhor terceira campanha. Brigam pela permanência na competição o Libertad do Paraguai, Atlético Paranaense, The Stronger da Bolívia, Caracas, Venezuela, Desportivo Cali da Colômbia, Corinthians e Boca Juniors da Argentina. Vale destacar que 8 clubes ainda jogam hoje pela rodada, mas o Always Ready da Bolívia já foi eliminado do torneio. Esse sorteio vai acontecer agora na sexta-feira, a famosa amanhã, às 13 horas. Vamos todo mundo estar ligado lá e torcer para o Flamengo pegar uma baba do boi aí. O Flamengo enfrenta o Fluminense nesse domingo, às 18 horas no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mais querido precisa da vitória para espantar a crise e se recuperar na competição e quebrar ainda por cima o jejum do clássico. O Meia Arrascaeta, que foi convocado para a seleção uruguaia, joga, mas vai desfalcar o Flamengo em 3 jogos do Brasileirão. E a expectativa é de casa cheia. Ao todo, em poucas horas de venda, mais de 20 mil ingressos já foram comercializados. O mando de campo da partida é do Fluminense. Os ingressos começaram a ser comercializados nesta quarta-feira e o Fluminense já tinha 10 mil sócios com check-in no site deles. E por isso, antes mesmo da abertura, esses bilhetes já tinham sido adquiridos. Informações dadas pelo GE.com. Ainda assim, pessoal, o Flamengo já conseguiu vender quase a mesma quantidade de ingressos. Até o momento, mais de 6.300 do setor norte, destinados apenas à torcida do Flamengo, já foram comercializados, enquanto a sul do Fluminense foram 8.400. Já o setor leste, que é misto, tem cerca de 4.900 vendidos, enquanto o Maracanã mais 1.050. O Flamengo não vence o Fluminense há 6 jogos. Dessa forma, a equipe precisa da vitória para quebrar esse tabu incômodo. Além disso, o Flamengo começou mal no Brasileirão com apenas 9 pontos nas primeiras 7 rodadas e está em 14º lugar na tabela. Assim, vencer é fundamental para se aproximar dos líderes. Bora, Mengão! Pessoal, agora vamos aquelas rapidinhas aí, que é pai bola, é vapt-vupt. O Vitinho ele vai ser relacionado para a partida contra o Fluminense após mais de um mês longe dos gramados. Ele pode finalmente retornar para o jogo contra o Fluminense nesse final de semana. Nesse sentido, o jogador já se encontra totalmente recuperado da lesão na coxa direita e deve ser relacionado para o Clássico. Camisa 11 não joga desde o dia 30 de maio, inclusive foi mesmo contra o Fluminense que ele se machucou. Santos, o goleiro, se recupera de uma lesão grau 2 na coxa há 20 dias e ainda está em estágio de fisioterapia. A previsão é de que ele comece a trabalhar a parte física em breve, mas o seu retorno às atividades com bola dependerá ainda da evolução do trabalho de transição e liberação total dos movimentos de queda. A expectativa é que o processo dure pelo menos mais 2 semanas. Já o goleiro Diego Alves compareceu ao Ninho do Urubu nessa quarta-feira, onde foi folga para o elenco,
para realizar a fisioterapia. O goleiro se recupera de uma lesão na região do pubis. Em baixa com Paulo Souza, o veterano só atuou em 2 partidas na temporada. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final do ano e, mesmo com sondagens de equipes do Brasil e do exterior, já deixou claro que deseja cumprir o seu contrato com o Mengão. Pessoal, vamos conferir os números do Arturo Vidal nos últimos 3 anos de Europa. Nas últimas semanas, a negociação com o Flamengo, ela esquentou, e o clube e o jogador buscam um denominador comum para esse acerto final. Contudo, o Flamengo ainda adota cautela na transação, tendo em vista que o jogador ainda precisa rescindir o seu contrato com a Inter de Milão da Itália. Apesar do impasse, o jogador deixa a cada dia evidente a vontade de vestir o manto sagrado. Dessa forma, já comunicou o representante André Curi para negociar a chegada do mais querido. O jogador, inclusive, já declarou que está disposto a abrir mão do salário europeu e se adequar aos moldes brasileiros. Nas últimas 3 temporadas do Arturo Vidal, ele jogou uma pelo Barcelona e jogou 2 pela Inter de Milão. Hoje é o clube que ele joga lá, Durante 3 anos, o Vidal se destacou com uma excelente regularidade e com ótimos números por onde passou. Vamos conferir aí as estatísticas dadas pelo SofaScore. Números de Vidal nas últimas 3 temporadas na Europa: 165 jogos, 80 como titular, 15 gols, 15 assistências, 300 desarmes, 573 bolas recuperadas. O Vidal, pessoal, ele completou nesse dia 25 de maio 35 anos e ele aproveitou essa pausa aí no futebol para andar de jet ski em Ibiza, na Espanha. Apesar do Marcos Braz e o Bruno Spindel negarem o acerto com o Vidal, as partes ajustam alguns pontos do futuro acordo. A negociação está sendo conduzida pelo empresário Giuliano Bertolucci, maior parceiro do Flamengo no mercado da bola europeu, grande entusiasta da vinda do meio-campista para o futebol brasileiro. Vamos lá, vamos acabar com essa novela aí, ou vai ou racha, pô. E aí, meu amigo, minha amiga flamenguista, se você chegou até aqui, então é porque você está gostando. Então, me ajuda aí, deixa aquele like. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito, mas muito bem-vindo. Se inscreve aí também, aperta o sininho. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão queridão, sem fake news e sem enrolação. O clima no Flamengo, ele segue não sendo um dos melhores. Na vitória na última terça-feira contra o Sporting Cristal pela Libertadores, mais uma vez o rendimento da equipe foi muito abaixo do esperado pela torcida. Em partida contra o time mais fraco do grupo, o Paulo Souza e os seus comandados tiveram enorme dificuldade para impor o seu jogo contra a equipe peruana. No fim da partida, novos protestos contra a diretoria foram ouvidos. Rodolfo Landim e Marcos Braz, mais uma vez, foram os principais alvos e os torcedores entendem que as atitudes dos dirigentes têm sido muito amadoras e um time com a grandeza do Flamengo precisa ter profissionais sérios. Porém, uma cartada de Landim pode dar uma pitada de seriedade e profissionalismo no futebol do Flamengo, fazendo o contato com um dos mais importantes nomes do futebol mundial, que sem dúvida vai agregar muito para o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim está embarcando para Paris, onde ele vai acompanhar a final da Champions League, que vai acontecer agora no sábado, dia 28 de maio. O Leonardo, que está de saída do PSG, teria aceitado ouvir a proposta do Flamengo para se tornar o novo diretor de futebol do mais querido. O brasileiro se consolidou trabalhando no Milan e no clube francês, o PSG, mas um desentendimento com o Mbappé fez com que o Leonardo deixasse o cargo. O presidente Rodolfo Landim embarcou junto com os dirigentes do Flamengo para Paris. O assunto principal da viagem é que foram convidados para assistir à final da Champions League. Em meio a isso, o substituto do Leonardo pode ser Luiz Campos, que já foi contactado e ele é português e tem passagens pelo Mônaco e pelo Lille, da França. A boa notícia é que o Leonardo aceita sim ouvir o Flamengo para ser um novo diretor de futebol. É um tipo de informação
que os dirigentes não vão vir a público para confirmar, porque o futebol é assim mesmo, eles não vão dar, né, o braço a torcer. Tudo leva a crer que teremos um encontro na França entre o Landim e o Leonardo. Se o presidente achar que a reformulação passa pela mudança no futebol, com certeza ele vai fazer. Ontem, na minha live, eu comentei sobre essa possível vinda do Leonardo para o Flamengo e caíram de pau em cima de mim, me sacanearam, dizendo que o Léo ia tratar, o Léo estava acostumado a tratar com Neymar, Mbappé, Messi, e ia vir aqui para tratar com Marinho, Léo Pereira, Rodinei e outros. Vai saber, né? O Léo é cria do Flamengo, gente, e na minha opinião encaixaria como uma luva nesse processo de renovação. Trata-se de um excelente profissional do ramo de futebol que é muito bem conceituado na Europa, né? E você? Você gostaria de ver o Leonardo aqui no Flamengo? Coloca aí! Pessoal, isso aqui é pra gente encerrar, né? A torcida do Flamengo foi na web e liberou o Marinho por um reserva lá do Vitor Pereira no Corinthians. O Marinho foi o primeiro reforço anunciado pelo Flamengo em 2022. O ex-Santos não é unanimidade na Gávea e sua contratação gera questionamentos por grande parte da nação. Vendido pelo Peixe por 6 milhões, o atacante de 31 anos está realizando o sonho da família ao ter desembarcado aqui no Flamengo. O Transfer Market mostra que o camisa 31 tem 17 jogos disputados pelo mais querido, sendo responsável por anotar um gol só e em 2 assistências. Com vínculo contratual válido até dezembro de 2023, o time do Rio, o medalhão, né, recebe pelo menos 500 mil por mês. Uma troca foi comentada por flamenguistas no Twitter. Reserva do Vitor Pereira no Corinthians, o Roger Guedes esteve em pauta entre os assuntos dessa semana. Camisa 9 do Timão, ele foi aprovado em uma possível troca Marinho Roger Guedes. Perfil flamengariano, né, levantou a discussão nas redes sociais e rapidamente fez outros internautas comentarem a possibilidade. Aspas, seria uma boa troca para ambos, escreveu um torcedor. Um corintiano rebateu, Vitor Pereira pode levar, mas o Guedes deixa aqui, que com outro treinador ele vai jogar, disse. E teve quem não curtiu muito a ideia. Roger Guedes, apesar de ser um muito bom jogador, é desagregador de elenco. Já temos muitos conflitos aqui para administrar. Para que flertar com mais um? Perguntou lá um flamenguista. O ex-palmeirense e Atlético Mineiro, né, o Roger Guedes, chegou ao Alvinegro Paulista em agosto de 2021 com um salário de 1,5 milhão por mês. Ele tem 25 anos. O vínculo contratual do jogador é válido até 2025. Ele está avaliado em 7,5 milhões de euros, cerca de 38,6 milhões na cotação atual. Aí eu pergunto, você aceitaria trocar o Marinho pelo Roger Guedes? Coloca aí! Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. Bola na rede, porque aqui é Flamengo na veia.